Olá, igreja! Como que vocês estão? Para esse domingo nós temos muitos avisos importantes. Antes de iniciarmos, gostaríamos de lembrá-los que por motivos de segurança não é mais possível utilizar o estacionamento do pátio da igreja, mas temos vagas disponíveis na frente. Seguindo na nossa programação do mês de agosto, dia 30/8, nós teremos o Encontro Regional das Mulheres, será em Itapejara, então marque na sua agenda e participe. Você sabia que é possível adotar um campo missionário? Estamos com a campanha da GEVAN e para fazer parte disso é muito simples. Acesse o site da GEVAN, www.gevan.org.br e vá até a aba Campus/PAN. Selecione a foto do casal com a referência de Marau RS e clique em Quero adotar. Para preencher a ficha da adoção, você vai precisar de um cadastro na plataforma da GEVAN para depois concluir a adoção. Caso você não consiga cumprir o passo a passo, basta entrar em contato conosco, que estaremos disponibilizando as fichas de adoção física. Ou, se preferir, pode falar com o nosso casal missionário, Rogério e Carla, que estão com nós hoje. Nesse último sábado, ocorreu a capacitação do projeto dos Novos Caminhos, um projeto que serve a comunidade atendendo 20 crianças entre 6 a 12 anos. As aulas do projeto Novos Caminhos retornarão dia 4 de agosto, nessa segunda-feira. Calma que ainda temos muitos avisos. Agosto é o mês da juventude e teremos muitas atividades especiais aqui na PIB. Onde estão os homens que vão no ENCOP? Sabem que o assunto vai ser sobre a saúde integral do homem. Então, bora! Dia 26 a 28 de setembro, teremos o nosso ENCOP, que é o Encontro dos Homens da Pioneira. Ainda dá tempo de você se inscrever. E melhor, no valor do primeiro lote até dia 10/8. Dia 9 de agosto, teremos a nossa Tarde Laranja, especial Dia dos Pais. Então traga seu filho, seu chimarrão, a sua pipoca e venha participar conosco. Nesse mês, também teremos nosso tradicional frango com massa. Será dia 16. Comprando seu ingresso, você estará ajudando nas atividades e manutenções gerais aqui da PIB. Sábado tivemos a degustação do Summit. Confira alguns momentos de como foi esse evento. O Summit Premier estão abertas e ainda dá tempo para você adquirir o seu ingresso no valor do segundo lote. E o último aviso, lembre-se, não saia por aquela porta, saia por essa. Quem gosta de um bom café ficou com vontade de tomar um cafezinho, amém? Boa noite, queridos. Todos acordados? Todos preparados? Amém? Todos deliciosos para Cristo, como aquele café que nós vimos sendo preparado agora? Queridos, quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite, no Evangelho de São Mateus,
no capítulo 5, dos versos 1 até o verso 12. Nós vamos falar daquela passagem que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e assim por diante. Mas antes de nós entrarmos na palavra, nós precisamos entender por que nós vamos falar das bem-aventuranças hoje. E para que nós possamos entender, eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem algumas pessoas aqui da minha geração, e quem é da minha geração já foi assustado com o bicho-papão? Tem alguém aqui que já foi assustado com o bicho-papão? Ó, tem gente aqui, tem gente nova ali dizendo que foi assustado com o bicho-papão. Pois é, às vezes, quando a gente era criança, a gente ia com a mãe na casa de alguém fazer uma visita, e criança, curiosa, né, quer ir onde não deve, e muitas vezes, a mãe, para não estar educando ou repreendendo a criança na frente dos outros, ela dizia, não vai ali, que ali está escuro, e ali tem o bicho-papão. E o velho do saco? Alguém lembra do velho do saco aí? Lembra aí do velho do saco? Pois é, não fica até tarde da noite na rua, porque o velho do saco vai te pegar. O que isso tem a ver, gente, com a nossa mensagem de hoje? Nós reagimos às situações da nossa vida a partir da perspectiva ou a partir da maneira que nós olhamos para as situações da nossa vida. E se vocês pararem para pensar, existem pessoas que até o dia de hoje têm medo do escuro por causa do bicho-papão. Tem alguém, não levanta a mão, tá? Mas tem alguém aqui que ainda tem medo do escuro por causa do bicho-papão? Eu tenho. Não aquele medo assim de ficar apavorado, mas eu não gosto de ambiente escuro. E eu já tenho bastante anos de experiência, né? Não vou contar a minha idade. E parece ser vergonhoso, mas gente, principalmente quando eu estou em casa, os ambientes escuros me incomodam. Será que é só eu que ando acendendo tudo que é luz? Alguns pode ser por causa do bicho-papão, outros por causa de outras situações, mas no fundo a gente para e pensa assim, cara, que idiotice, não tem nada aqui, é só uma sala, é só um ambiente que está com a luz apagada. Mas a gente sente um desconforto que a gente não quer dar o braço a torcer e não quer chamar de medo. Mas porque a gente, de alguma forma, a gente interpreta, a gente entende que há algo no escuro que pode nos fazer mal. É uma forma de ver. E a mesma coisa em relação ao velho do saco e em relação a outras questões. Queridos, quando nós nos encontramos com Cristo, Cristo transforma a nossa vida, amém? Quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos transformados por Ele de dentro para fora. E Cristo nos chama a algumas responsabilidades. E no Evangelho de Mateus, quando a gente pega aqui no início do capítulo 5 até o final do capítulo 7, a passagem que a gente chama de o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, a gente vai ver Cristo falando de coisas muito práticas. Ele nos ensina como nós devemos nos comportar em várias situações da vida. Porém, para que a gente se comporte da forma correta, a gente precisa olhar para essas situações da forma correta. E agora eu quero fazer uma confissão, e eu também quero acreditar que alguns de vocês vão se identificar comigo nessa confissão. Por muito tempo, inclusive depois de conhecer Cristo, eu olhei para as bem-aventuranças como algo que Cristo me dizia mais ou menos assim, Rogério, faz isso para ter aquilo. Porque ele diz o seguinte, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus, ou eles herdarão o reino de Deus. Então eu pensava assim, bom, então se eu for pobre de espírito, eu vou herdar o reino de Deus, eu faço isso, me torno pobre de espírito, e eu com isso ganho, conquisto o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então quer dizer que se nos meus momentos de tristezas, esses momentos de dor que o pastor Daniel citou aqui, eu conquistar o meu coração, e eu chorar, e eu me entristecer de verdade, eu vou ser consolado. Então eu vou me entristecer e eu vou chorar para que Deus venha me consolar. Durante muito tempo, queridos, eu olhei para as bem-aventuranças
mais ou menos assim. Cristo me dizendo: Rogério, faz isso para que eu te dê aquilo. Porém, isso não batia muito bem dentro da minha cabeça, porque o Evangelho, ele é a graça de Deus manifestada em Cristo, para o perdão dos nossos pecados, para que nós sejamos libertos, e para que aquela condenação que pairava sobre nós, seja cancelada. Então, se o Evangelho é graça, e Cristo fala dessa graça, e Paulo fala dessa graça, e Pedro fala dessa graça, e de Gênesis a Apocalipse a gente vê falar nessa graça, que sentido faz o próprio Cristo me ensinar, faz isso para ter aquilo? Até que, preparando uma série sobre o Sermão do Monte, eu me deparei com essa verdade. Essa primeira etapa, essa primeira parte, esses primeiros 12 versículos, são um ajuste que Cristo faz na nossa visão. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é: sua visão preparada por Cristo. Estamos em campanha de missões, estamos falando em missões, e falando em missões, como o pastor bem disse, todos nós somos missionários onde quer que andemos. Mas para isso nós precisamos estar preparados. E a primeira parte dessa preparação é: eu preciso mudar os óculos com os quais eu vejo as coisas, para que, vendo as coisas da maneira correta, eu consiga reagir de forma que agrada a Deus. Amém? Bom, para que nós possamos começar então, aqui. Para ganhar tempo eu vou direto à exposição, não vamos ler os versos todos, mas nós já estamos falando sobre isso aqui, né? O que são as bem-aventuranças? Elas são um ajuste na nossa visão. E no versículo 1 e 2, Mateus diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí ele começa: bem-aventurados. Mas o que ele começou a ensinar? O que Cristo começou a ensinar foi justamente essa nova perspectiva pela qual nós devemos observar a vida. Essa nova perspectiva pela qual nós devemos observar os nossos relacionamentos de amizade, os nossos relacionamentos de amor, os nossos relacionamentos de trabalho, os nossos relacionamentos com as coisas, porque, por exemplo, eu deixei meu carro ali na rua, e está chovendo, e eu sei que a caçamba já deve estar dando quase para colocar umas tilápia lá dentro, de tanta água que deve ter entrado. Então eu também me relaciono com as coisas, e eu preciso ter uma perspectiva correta para me relacionar com as coisas. Eu preciso ter uma perspectiva correta para me relacionar comigo mesmo e com o próprio Deus. E é isso que Jesus começou a ensinar, a mudar essa perspectiva, a ajustar essa perspectiva. Então a primeira coisa que Jesus ensinou foi a forma de ver, para que as reações fossem naturalmente transformadas. Assim como uma pessoa que cresceu com uma má impressão a respeito de um ambiente escuro, ela vai reagir normalmente a vida inteira da mesma forma a ambientes escuros. No momento que nós mudarmos a nossa forma de ver as coisas, nós vamos reagir naturalmente à nossa vida. Amém, igreja? Vamos adiante então? O primeiro ajuste é a visão sobre nós mesmos. Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Queridos, ser pobre de espírito é ter uma visão adequada, uma visão correta a respeito de si mesmo. Mas a partir de qual perspectiva? A partir da perspectiva da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, por exemplo, que todos pecaram e foram afastados da presença gloriosa de Deus. Ou, numa versão mais antiga, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Né? Tem gente que conhece Bíblia antiga aqui também, viu? Queridos, a palavra diz que não há um justo, que não há um sequer, não há um que faça o bem e que não faça o mal. Ou seja, a palavra de Deus não está dizendo que não existam pessoas que façam o bem, mas ela está dizendo que mesmo as pessoas que fazem o bem, não conseguem não fazer o mal.
Só que aí vem o mundo, vem os coaches, vem os trainers, vem as próprias teologias da prosperidade, e dizem que eu sou forte, que eu sou filho de Deus, e que por isso eu nunca vou ter uma tosse, e nunca vou ficar tossindo enquanto prego. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O mundo vem e diz para as mulheres que elas são poderosas, e que elas não precisam de mais ninguém, e que elas podem levar a vida delas do jeito que elas quiserem. Isso é uma mentira. Então a primeira coisa que Cristo faz é alinhar a nossa perspectiva, a nossa visão a respeito de nós mesmos. Queridos, a palavra diz que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Lembra lá da parábola da videira e dos ramos? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Evangelho de João, capítulo 15, não lembro do verso. Mas é o que diz. Então, quando nós temos essa visão, essa perspectiva ajustada por Cristo a respeito de nós mesmos, a gente começa a cair na realidade e a gente percebe que nós somos completamente dependentes. O segundo ajuste que Cristo faz é a nossa visão sobre o pecado. E isso é muito importante, porque hoje de manhã eu contei de uma irmã que eu conheci, e que conversando com ela e falando das coisas da vida, ela disse com muita alegria e com muita convicção. Ela disse assim: mas eu sempre fui uma pessoa muito boa, só faltava Jesus na minha vida. E é óbvio que tudo que falta na vida de uma pessoa é Jesus, quando ela não conhece Cristo. Quando ela conhece, ela tem tudo, não há nada melhor do que o nosso Deus, amém? E essa, queridos, também é uma visão errada, porque quando nós olhamos para nós, a tendência que nós temos é de nos olhar, assim, ó, e aí a gente tem que pensar de novo nisso. Então quer dizer que se eu choro eu vou ser consolado? Existe um motivo. Bem-aventurados os humildes, em outras versões diz manso. A palavra, e eu acho que até a tradução fica melhor como manso, e nós vamos entender por quê. Pois eles receberão a terra por herança. E no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se a gente for trazer isso aqui para sentimentos, a gente poderia dizer bem-aventurados os tristes, bem-aventurados, sentimentos não características, né? Os tristes, os que choram, aqueles que se entristecem, aqueles que são humildes, que são mansos, que não defendem o seu pecado, e aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, queridos, aqui, bem-aventurados os que choram, porque uma vez que eles adquiriram uma correta perspectiva, uma correta visão acerca de si mesmo, e eles se enxergaram pecadores, eles se entristecem profundamente porque são pecadores. E aí entra aquilo que eu contei agora, né? Às vezes a gente diz assim, não, mas eu já era uma pessoa muito boa. Às vezes a gente pode até dizer o seguinte, eu era tão bom que Cristo me salvou. É um risco que nós corremos. Eu sei que nem todos pensam assim, alguns têm um entendimento um pouco mais profundo, outros um entendimento não tão profundo, mas a tendência do ser humano é se olhar no espelho e se achar bonito. A tendência do ser humano é olhar para si mesmo e se achar bom, digno de alguma coisa, quando a Bíblia diz que a única coisa da qual nós somos dignos, desde que nascemos, é a condenação. E quando nós olhamos para nós com essa perspectiva ajustada e entendemos que essa nossa condição, ela é de necessitados de Deus e que somos pecadores, nós choramos. Nós choramos porque a impressão que a gente tem é que o simples fato de nós estarmos vivos é uma ofensa constante a Deus.
é um desagrado constante ao Deus Santo, ao Criador do universo. E por isso nós choramos. Só que a coisa vai mais adiante. Quando nós temos essa visão ajustada sobre o pecado e nós começamos a chorar por causa do nosso pecado, nós começamos a olhar para os lados e nós olhamos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos vizinhos, aquelas pessoas que estão próximas de nós. Nós começamos a olhar para a nossa comunidade e nós choramos porque nós percebemos que às vezes pessoas que nós amamos muito estão indo diretamente para o inferno, porque elas ainda não entenderam quem elas realmente são e ainda não tiveram esse ajuste a respeito do seu próprio pecado. E nós choramos por esse pecado estrutural que mancha a nossa comunidade, a nossa cidade, que produz abusos terríveis de toda ordem. E isso nos faz chorar. Por isso somos bem-aventurados. E qual é a promessa que tem ali? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os humildes, queridos, são aqueles que não brigam pelo seu pecado. Sabe que, conversando com algumas pessoas lá em Marau, nós que somos batistas, a gente tem a tendência, é fácil para nós olhar para a forma como nós somos igreja e achar que esse jeito de ser igreja é melhor do que os outros jeitos de ser igreja. E às vezes eu admito que é. Às vezes eu admito que é porque eu vejo igrejas em que as pessoas não são instruídas na palavra e não são incentivadas a se instruir na palavra, e isso faz com que essas pessoas sejam facilmente escravizadas. Então, sim, em muitos aspectos, e talvez para aqueles que são importantes para mim, o nosso jeito de ser igreja, ele é realmente melhor. Só que o nosso jeito de ser igreja faz com que nós também recebamos e convivamos com pessoas que têm N dificuldades. Pessoas que lutam há tempos, há anos às vezes, contra o mesmo pecado, e caminham em vitória por um período, daqui a pouco essas pessoas caem, e aí vem buscar ajuda, e a gente encontra com elas, e conversando com algumas pessoas lá em Marau, eu fiquei triste, porque eu percebi que não há esse entendimento de que eu sou um problema, de que o meu pecado ofende a Deus. Há um entendimento de que o pecado dos outros, das outras igrejas, ofende a Deus, que o pecado das outras pessoas ofende a Deus. Uma pessoa me disse que não entende por que o seu parente lá não vem para a igreja. E, gente, às vezes a pessoa que você quer que venha para a igreja, ela não vem para a igreja por sua causa. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque a gente não manifesta essa humildade, e a gente fica defendendo o nosso pecado, porque a gente é dizimista fiel, porque eu entrego o meu dízimo todo mês certinho, então aquele pecado na área financeira, às vezes, ele não é tão importante assim. Queridos, bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque eles não defendem o seu pecado, eles não escondem o seu pecado, e quando são confrontados, eles baixam a guarda e se deixam ser ministrados pela palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ser humildes. Rogério, isso é fácil? Não, isso não é fácil, mas vamos lembrar que a primeira coisa, a primeira questão que Jesus ajusta para nós, a primeira forma de ver é: somos dependentes de Deus, amém? Então, para que nós possamos ser humildes, é somente na dependência de Deus, porque a nossa natureza humana, ela é arrogante, a nossa natureza humana, ela não é humilde, ela não quer se entregar, ela não quer abrir mão e dizer: sim, eu estou errando, eu estou fazendo errado, e eu preciso me arrepender, e eu preciso mudar minha conduta. Por isso Jesus diz que os humildes receberão a terra por herança. E esse receber a terra por herança aqui, ele não está ligado
a você se tornar o novo milionário ou a nova milionária de Erechim. Está ligado àquela passagem que o próprio Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda aqui nessa vida, receberá 100 vezes mais. E eu estava contando hoje pela manhã, que nós chegamos em Marau no início do ano, foi em março agora, sem conhecer ninguém. A gente já estava longe da nossa família lá de Rio Grande, ficamos longe dos nossos filhos que ficaram aqui em Erechim, os nossos 2 outros filhos estão morando lá no litoral de Santa Catarina, então a gente está longe de tudo e de todos. E isso pesa para nós, porque nós somos uma família. E aí nós chegamos em Marau, e algumas pessoas nos adotam, e um rapaz lá que foi o primeiro que nos recebeu, praticamente cuidou de nós durante os 2 primeiros meses, no mínimo uma vez por semana ele almoçava conosco, ele estava com a gente nos PGMs, chegava final de semana, era com ele que a gente saía para almoçar. E aí tem um outro casal lá que tem um filho pequenininho, a mãe chega para mim e diz assim: vai filho, vai com o teu vô, e eu não tenho neto ainda. É a promessa de Cristo, receberemos a terra por herança. Não de uma forma material, porque, gente, a nossa esperança está no céu. A verdadeira herança que nós receberemos, ela está no céu. Mas a gente experimenta céu aqui. Essa é a promessa que se cumpre quando nós somos humildes, quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, quando nos arrependemos e aceitamos a correção daqueles que caminham conosco. E por fim, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente estava cantando agora, né? Sobre a mulher samaritana, e tem uma hora que Jesus diz para ela assim: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E eu imagino, quando eu leio a Bíblia, eu imagino os olhos daquela mulher brilhando, e ela dizendo: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não precise mais vir aqui tirar água. Quem tem fome, quem tem sede, quer ser satisfeito. E muitas vezes, quando eu olhava fome e sede de justiça, sabe o que eu pensava? Eu pensava no justiceiro. Eu pensava naquela pessoa que se revolta com uma injustiça a ponto de ir lá e muitas vezes comprar uma briga que não é dela, um militante. Um cara que está disposto a pegar em armas ou usar os seus recursos financeiros para contratar um bom advogado para defender alguém, porque, houve uma injustiça, e eu tenho fome e sede de justiça, então eu vou resolver essa parada. Não! O que Jesus está dizendo, queridos, é que quando nós temos uma visão ajustada sobre nós mesmos, quando nós temos uma visão ajustada sobre o pecado, assim como essa mulher samaritana, nós passamos a ter fome e sede da justiça de Deus, a justiça que é colocada em nós pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. É diferente ou não é? E a promessa é que serão saciados. Queridos, quando nós olharmos para o pecado da forma correta, e entendermos o mal devastador que o pecado causa, se nós não tivermos essa fome, essa sede de justiça, tem algo errado. Jesus fala de um cara na Bíblia que manifestou essa fome e essa sede de justiça. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Lucas narra o seguinte: a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E Jesus continua dizendo: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus,
tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus termina dizendo: eu afirmo a vocês que este último voltou para casa justificado e não o primeiro. O exemplo que Jesus nos dá de um homem que tinha sede e fome de justiça e que foi saciado. Bem-aventurados os que choram por causa do pecado. Bem-aventurados os que são humildes ou mansos e que não lutam para proteger os seus pecados. E bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus. Queridos, a minha oração nessa noite é que cada um de nós seja bem-aventurados. O terceiro ajuste é na visão sobre Deus. Eu lembro que eu venho de uma família de tradição católica, e quando criança a minha visão sobre Deus era aquela que a maioria de nós teve. Um velho de barba, com cara de bravo, sentado num trono com um raio na mão, só esperando eu fazer alguma coisa errada para tacar aquele raio na minha cabeça. O detalhe é que nós mudamos de religião e muitas vezes nós não mudamos a nossa prática religiosa. Nós acabamos pensando que de alguma forma conseguiremos agradar a Deus e conquistar assim o favor de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Jesus diz que são bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Que são bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que são bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, assim como Cristo. Queridos, você pode dar para alguém, vamos pegar um exemplo prático aqui. Se você não tiver R$500 no seu bolso hoje, e eu espero que todos tenham, tá? Se você não tiver R$500 no seu bolso hoje, você é capaz de dar R$500 para alguém? Sim ou não? Só quem está acordado responde, tá? Sim ou não? Não, né? Como eu vou dar misericórdia para alguém se eu não for alcançado pela misericórdia? Queridos, a verdadeira misericórdia é a que nós recebemos do Senhor através de Cristo. E quando nós recebemos essa misericórdia, assim como quando nós temos a consciência correta a respeito de o que é o pecado e dos males que o pecado nos causa, essa misericórdia nos alcançando, nós temos a tendência natural de dar misericórdia, de ser misericordiosos, de manifestar também essa misericórdia. Então a verdade é que, para que eu seja misericordioso, verdadeiramente misericordioso, eu preciso ter um encontro com Cristo. Senão, eu só vou ter uma boa prática de fazer boas ações. E normalmente, se não sempre, com intenções egoístas. Eu lembro que eu conheci um senhor há muitos anos, o seu Romeu, e ele descobriu que estava com uma doença terminal, e ele era sozinho, não tinha mais família, e do nada ele começou a aparecer na minha oficina. Na época eu tinha uma oficina de móveis, e ele levava um liquidificador com um refresco de frutas lá, botava tudo que era fruta lá dentro, batia com gelo, era bem gostoso. E ele levava para nós. Ele levou numa segunda, levou numa terça, levou numa quarta, na quinta eu não aguentei, perguntei. Eu disse: seu Romeu, por que o senhor começou a trazer esse... Está muito gostoso, tá? Não precisa parar, mas por que o senhor começou a trazer isso para nós? Ele disse: não, é que eu sei que está na hora de eu ir, então eu estou fazendo as minhas boas ações para que eu possa ter um terreninho melhor lá no céu. Uma visão sobre Deus completamente distorcida. Não era uma misericórdia produzida por um encontro com Cristo. Faz sentido, igreja? Era uma misericórdia com interesses pessoais. E isso, gente, para Deus não faz diferença nenhuma. Agora, quando nós somos verdadeiramente misericordiosos, nós obtemos mais misericórdia e é como se Deus nos alimentasse diariamente de misericórdia para que a gente possa manifestar essa misericórdia. Puros de coração, queridos, está ligado ao lavar regenerador da palavra. Cristo, quando fala sobre
na parábola da videira ali, ele fala, eu já os tenho lavado pela palavra que eu prego a vocês. E aqui uma coisa muito importante, queridos, nós somos uma igreja que preza pelo ensino da palavra. E tem alguns motivos pelos quais a gente preza pelo ensino da palavra. O principal deles é você ter um relacionamento profundo, intenso e vibrante com Cristo. O segundo deles é você não ser vítima de pessoas que manipulam a palavra. E tem vários outros. Mas é essa necessidade que nós temos de sermos lavados pela palavra que deveria nos fazer buscar conhecer a palavra a cada dia mais. E aí, uma das principais ferramentas que nós temos para conhecimento da palavra são os pequenos grupos multiplicadores. E às vezes a gente conversa com pessoas que estão há muito tempo na igreja e que não participam de um pequeno grupo e que às vezes tem algum motivo, alguma situação que aconteceu no passado que desmotiva ela a participar de um pequeno grupo, mas por causa disso ela não cresce e ela não consegue superar essa situação que causou essa dificuldade de participar de um pequeno grupo. O pequeno grupo é somente uma das ferramentas que nós temos para que cada um de vocês cresça na palavra, seja lavado, seja purificado, tenha o seu coração purificado. E olha só o que diz, os puros de coração verão a Deus. Queridos, quanto mais nós conhecemos a Deus e somos purificados por Ele, mais próximos dele nós chegamos e mais vibrante se torna o nosso relacionamento. E como Jó nós poderemos dizer um dia, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir o pregador falar, eu te conhecia de ouvir as histórias da Bíblia, mas hoje eu te conheço de caminhar junto contigo. Amém? E os pacificadores, queridos, olha o verso que o pastor abriu o culto aqui, né? Deixa eu caminhar um pouquinho aqui. Aqui, ó. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo, que nós recebemos o ministério da reconciliação, ou seja, os pacificadores. Esse é o nosso chamado missional. Sabe por quê? Efésios diz que nós éramos inimigos de Deus. Porém, alguém pregou o evangelho para nós. E quando nós tivemos um encontro com Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Já não os chamo mais servos, mas os chamo amigos. Amém? Queridos, bem-aventurados os pacificadores. Queridos, nós somos chamados a levar esse evangelho que transforma, que salva, que purifica, que melhora as pessoas e que leva para o céu. Isso é ser pacificador. Esse chamado não é só para o pastor Daniel, para o Delber e para mim. Ele é um chamado de todos nós. Todos nós. Amém? E Jesus está ajustando a nossa visão para que a gente possa cumprir esse chamado. O quarto ajuste é a visão sobre as dificuldades da vida. E percebam só isso. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados quando forem insultados e quando levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Cara, como é que eu vou ser bem-aventurado? Bem-aventurado é uma expressão que significa uma felicidade plena, constante e muito acima da média. Agora, Jesus está dizendo que eu vou ter essa sensação de felicidade quando eu for perseguido, quando eu for insultado, quando me caluniarem, quando falarem mal de mim, e o pior, falarem mentiras. A resposta, queridos, está aqui, ó, por causa da justiça. Porque quando nós temos a nossa visão ajustada, e quando nós passamos a reagir a tudo na nossa vida, a partir dessa visão ajustada, nós estamos manifestando a justiça de Deus. Isso vai incomodar muita gente. Isso vai incomodar muita gente. Eu vou dizer para vocês que nem todas as situações difíceis que nós vamos ter na vida, elas vão ser fruto de uma perseguição clara. Muitas vezes,
não vai ser uma pessoa nos perseguindo no trabalho, um vizinho nos incomodando, ou alguma coisa assim. Às vezes não vai ser assim que nós vamos ter as dificuldades da nossa vida. Mas é só parar e pensar, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, e quanto mais nós manifestamos essa justiça de Cristo, mais pessoas nós atraímos para Cristo. E isso incomoda as trevas, gente. E nós precisamos entender que esse mundo tátil que nós temos aqui, ele não é tudo. Nós precisamos entender que existe sim uma grande batalha espiritual para que a igreja não avance. Jesus, ele fez uma promessa, ele disse para Pedro, né, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Mas Jesus disse que o inferno não lutaria contra a igreja? Não, ele não disse. E quando nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos alvos do inferno. Rogério, mas então eu não quero saber de igreja, eu vou desistir desse negócio agora, porque se eu vou ficar na alça de mira do diabo, eu não quero brincar. Queridos, ou você está na alça de mira do diabo, ou você está na sacola do diabo, essa é a notícia. Ou o diabo está tentando te prejudicar e te derrubar, ou ele já te derrubou e está te levando para o inferno. Essa é a notícia, clara e simples. Lembre da promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra você, amém? Qual vai ser o nosso comportamento? Paulo fala, né? Quando insultados, nós abençoamos. Só que, gente, você não vai conseguir isso na força do braço. É quando você se permitir ter essa visão ajustada por Cristo, que naturalmente, quando alguém te insultar, você vai abençoar. Quando perseguidos, suportamos. Ou seja, a perseguição vai vir. Aconteceu uma situação comigo, eu precisei vender um bem da família, por estar em dificuldades, e de alguma forma, a pessoa que estava adquirindo esse bem, ela tomou ciência dessa dificuldade, ou seja, houve uma quebra do meu sigilo bancário. Isso é crime. Se isso não for determinado por um juiz, é um crime. Estou falando bobagem, Rácia? É isso? Quebrar o meu sigilo sem a ordem do juiz é crime ou não é? Sim, o Rácia fez assim, não estou falando bobagem. Tá? Gente, pensa se o Rogério ficou brabo com um negócio desses. Foi mais do que bravo, ficou furioso. Porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer e tal. Só que a palavra diz o seguinte, Rogério, quando você for perseguido, você tem que suportar. Porque é Deus que está fazendo, é Deus que está te sustentando. E foi difícil, mas eu agi dessa forma. E quando nós somos caluniados, queridos, respondermos com amor, é difícil. É difícil. Pensa na última pessoa que falou mal de você. E que para piorar, ela não falou mal de você daquilo que você realmente não presta. Ela mentiu, inventou um negócio. Lembrou dessa pessoa? Agora pensa em ir lá e responder a isso com amor. Só na dependência de Deus. É isso que está escrito em 1 Coríntios 4, do verso 12 ao verso 13. Queridos, essa é a forma de nós reagirmos naturalmente quando a nossa visão é realmente transformada. E por fim, a visão sobre a recompensa. Queridos, nós gastamos a nossa vida para construir coisas. É verdade ou não é? Jesus diz o seguinte, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês, onde? Só quem sabe ler, onde? Nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus não falou dos apóstolos, por quê? Porque ainda não tinha acontecido a perseguição dos apóstolos, mas ele avisou para os apóstolos que eles seriam perseguidos. Queridos, a nossa recompensa não é aqui. Todos nós temos o direito de lutar para ter uma vida melhor, para conquistar um bom carro, uma boa casa, a capacidade de fazer viagens com a nossa família. Isso não é pecado em si.
O pecado é quando nós olhamos para isso e achamos que isso é a nossa recompensa. E aí nós trabalhamos de segunda a sábado, olhando para essas coisas como a nossa recompensa. No domingo nós viemos aqui e mentimos para nós mesmos, dizendo que não há nada melhor que o meu Deus. Jesus ajusta a nossa visão sobre a recompensa, a nossa verdadeira recompensa, amados. Ela está nos céus. Mas, Rogério, o que eu faço com as minhas 2 faculdades? Serve ao Senhor com elas. Rogério, o que eu faço com aquela... Perdão. O que eu faço com aquela chácara que eu tenho lá? Serve ao Senhor com ela. O que eu faço, Rogério, com a minha casa, que tem uma sala de 30 metros quadrados? Faz um pequeno grupo e serve ao Senhor com ela. Mas, Rogério, o meu apartamento, ele nem sala tem, é uma cozinha com sala integrada que dá 12 metros quadrados. Dá para fazer um pequeno grupo ali também, queridos. Provérbios diz, serve ao Senhor com todas as tuas posses e com a primeira parte das tuas rendas. Sabe por quê? Porque a nossa recompensa não está aqui. A gente que estuda, que lê um pouquinho, a gente vê o grande número de pessoas que foram milionários, donos de impérios, e que às vezes se suicidaram, porque isso não preencheu a recompensa deles. A nossa recompensa, queridos, ela está nos céus, e não é o Rogério que está inventando isso, é o Senhor Jesus. E eles, os profetas, os apóstolos, e o próprio Cristo, eles morreram porque estavam preparados. Queridos, assim como a gente olhou aquele vídeo ali, que para mim me enche de vontade de tomar um cafezinho, parece que dá para sentir o aroma do café saindo da tela. Todos nós gostamos de algo bem preparado. Se você não gosta de café, mas você gosta daquela macarronada deliciosa do domingo, ela tem que ser bem preparada. Se você gosta, sei lá, estou falando em bebida e comida, né? Se você gosta de qualquer coisa, você gosta daquilo bem preparado. As mulheres que gostam de se vestir bem, elas gostam de pegar o seu vestido lá na lavanderia, bem preparado. Os homens gostam de pegar o seu terno bem preparado. Nós precisamos estar preparados, porque Jesus nos chamou a uma missão, amém? E nós temos 2 respostas para dar para Cristo. Sim, Senhor, eu vou me preparar e eu vou cumprir essa missão. Ou, não, Senhor, o problema não é meu, deixa as pessoas indo para o inferno. Inclusive aquelas que eu amo. Bota um pastor a pregar para ele, porque não é problema meu, eu já estou resolvido contigo. São 2 respostas que nós podemos dar. O que fazer agora, então? Eu entendo, queridos, que nós somos chamados a entregar todas as áreas da nossa vida de uma forma integral a Cristo. Se nós entendemos que somos plenamente dependentes, ajustamos a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o pecado, ajustamos a nossa visão sobre o próprio Deus, ajustamos a nossa visão sobre as dificuldades da vida. Se a gente perceber, a gente vem numa construção que nos diz uma coisa: sozinho você não consegue. E não é com o Jonas que eu vou conseguir, é com Cristo. Amém? Então o convite, queridos, vamos nos colocar de pé para a gente encerrar orando. O convite é para que a gente faça uma reflexão. E a única aplicação de tudo isso que eu falei, seja uma entrega incondicional. No início do culto, a Samantha, ela perguntou quem já tinha tido esse encontro com Cristo, e já tinha entregue a sua vida para Cristo. E nós temos situações e situações. Nós temos pessoas que já entregaram a sua vida para Cristo, já tem seu nome escrito no livro da vida, mas que ainda percebem que falta algo para que essa vida com Cristo seja plena. Hoje é o dia de entregar plenamente a vida, de olhar quais são as áreas da sua vida, quais são as áreas da minha vida
que ainda não estão sujeitas ao Evangelho, que eu ainda não estou olhando pelos óculos do Evangelho, e pegar esse ajuste de visão que Jesus nos dá, e colocar ele em prática. Existem outras pessoas que estão se achegando agora à comunidade de fé, e que nem têm certeza se já tiveram um encontro com Cristo ou não. Talvez hoje seja o dia de dizer: chega, vou entregar minha vida para Cristo e ponto final. De agora em diante vai ser com Cristo. E tem outras pessoas que podem ter certeza de que não entregaram ainda a sua vida para Cristo. E talvez para esses seja mais simples, porque ouviram a exposição do Evangelho, ouviram sobre a misericórdia de Deus derramada sobre si, através de Cristo e a sua obra perfeita realizada na cruz. Isso foi cantado dos louvores, isso fez parte da nossa oração, isso fez parte da pregação. Hoje é o dia de entregar completamente sua vida para Cristo. Reflita e ore. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque tivemos mais um momento de culto, mais um momento de celebração, e tivemos mais um momento, Senhor, em que Tu derramaste sobre nós toda a Tua graça e misericórdia. E nós queremos Te agradecer e Te pedir, Senhor, que Tu reveles, ó Deus, aqueles que precisam dessa revelação, onde e de que forma precisam entregar áreas da sua vida a Ti, para serem curados, para serem sarados, para terem a sua visão transformada e para que possam Te servir e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que eu Te peço, abençoa cada homem e cada mulher aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Obrigado, Rogério. Nós estamos chegando no final do nosso culto. O Rogério pregando aqui, eu lembrei de uma frase que eu vi que atrelaram ao Jim Carrey essa semana. Ele dizendo que deseja que todos os homens e mulheres possam construir e conquistar a riqueza ao ponto de poder comprar e adquirir tudo o que desejam, para que elas possam chegar à conclusão de que isso não satisfaz, de que isso não é o bastante, de que não é disso que as pessoas precisam. Achei muito interessante essa frase do Jim Carrey, né? Ele tem feito algumas coisas bem inusitadas recentemente aí, e mostra um pouquinho disso do que o Rogério está trazendo para nós como reflexão. O que nós mais precisamos é Cristo em nossos corações, é esse bem mais precioso que nós precisamos ter e buscar todos os dias. Antes ainda de acabar o nosso culto, eu quero fazer uma coisa muito especial. Talvez muitos de vocês não conheçam um tal de Thales e uma tal de Lu, mas eu quero chamar eles aqui na frente, junto com os líderes do PGM lá e o pessoal que frequenta junto, o Márcio, a Marcele. Venham aqui, queridos. Podem ficar em pé, eu sei que vocês sentaram bastante tempo. Pode sentar, obrigado, Roger. Vem aqui. O Thales e a Lu chegaram, nós estávamos empolgados que agora eles iam membrar e de repente eles já estão indo embora, né? Eles vieram logo ali do Espírito Santo, sobe aqui. Os demais integrantes do PGM quiserem vir junto, venham para cá. Eu sei que tem o Claito e a família lá e deve ter mais alguns. O Thales e a Lu vieram logo ali, né, do Espírito Santo. Estão aí com a gente quanto tempo? Deu o quê? 4 meses, né? E o Thales, ele é juiz, então ele passou, né, numa seleção e está indo, né, uma seleção interna, né, mais ou menos isso, está indo para o Paraná. Londrina? Não. Maringá, né? Então, a gente teve o privilégio de, em pouco tempo, conhecer, e eles fizeram parte da nossa vida, principalmente da vida desses que estão aqui à minha direita, né? Nos pequenos grupos. Eu pude, pelo menos, fazer um churrasco com eles e ter alguns tempos de conversa na visita do pequeno grupo, e nós queremos orar, agradecendo a Deus por esse tempo que Ele permitiu que vocês passassem conosco, e queremos abençoar a vida de vocês na ida para lá. Eu disse para o Thales, né? Eu fiquei muito feliz com o testemunho dele.
E eu pedi para ele, vamos gravar, vamos ter um dia para compartilhar lá na igreja, vamos combinar. E quando eu vi já está na hora de ir embora, a gente não fez, né? Mas eu vou falar por ele, se ele quiser discordar, depois ele pode. Mas o que ele me testemunhou num pequeno grupo foi que eles se sentiram amados, acolhidos, bem recebidos, desde o primeiro momento que chegaram na nossa igreja. E eu acho que essa é a principal característica de uma igreja saudável, o amor. O amor entre nós e o amor entre nós e o nosso Pai. E que essa marca, essa característica de amar, de acolher, de receber bem as pessoas que nos visitam, sejam do Espírito Santo ou sejam ali do bairro vizinho, que essa seja a marca que nós carreguemos em nossos corações enquanto vivermos. O pequeno grupo teve uma função muito importante, de recebê-los, de acolhê-los e de criar vínculos. E se você ainda não participa de um pequeno grupo, para mastigar a palavra do domingo, né, durante a semana, onde você pode conversar sobre ela, e para mastigar também um bolo, um quitute, tomar um cafezinho especial, procure o pequeno grupo perto de você, porque eu tenho certeza que isso vai te fazer se sentir mais parte dessa família que nós queremos construir aqui em Erechim, uma família unida pela fé, pela palavra de Deus, pelo amor a Cristo Jesus. Eu quero orar por vocês, queridos, abençoando, mas eu quero dar esse privilégio para o Márcio. Márcio, como líder do pequeno grupo, sem chorar, ora abençoando esses queridos. E se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Senhor, em Tua presença, ó Pai, nós nos colocamos, ó Deus, agradecendo por esse momento, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto temos vivido nesses 4 meses junto do Thales e da Lua, Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que Tu venhas conduzir eles, Senhor, em segurança, nesse novo caminho, nesse novo projeto, ó Pai. Que a Tua mão esteja sobre eles, guarde eles, ó Pai. Mas principalmente, Senhor, providencie uma igreja acolhedora lá, ó Pai. Algum casal, Senhor, um grupo, amigos, enfim, que possam acolher eles da mesma forma que nós tentamos acolhê-los aqui, ó Pai. Que Tu possa, Senhor, consolá-los, ó Deus, quando eles estão longe da família. E que Tu possa, Senhor, fazer eles levar no coração, Senhor, cada momento que eles passaram aqui conosco. Pedimos, ó Pai, que Tu venha, Senhor, conduzir esse casal, ó Deus, nos Teus caminhos. Como muito conversamos, ó Pai, eles não sabem o propósito de ter passado tão pouco tempo aqui. Mas o Senhor sabe, ó Pai. E sabemos que o Senhor vai revelar isso a eles. Pedimos que o Senhor nos guarde e abençoe eles, Senhor, nesse novo trajeto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos encerrando nosso culto. Rogério, o seu pregador, você vai para a porta. A Carlinha pode ir junto, né? E eu desejo... mas tu pega os que saem correndo por ali. Eu desejo que você tenha um excelente domingo e que você... hoje nós temos cantina da base, do nosso projeto social. É pastel. Então, se você puder continuar na comunhão, saindo por aquela porta, indo lá na cantina, ter um tempo junto, não sai por ali, sai por aqui, mas principalmente não sai sem dar 2 ou 3 abraços, desejar a graça e a paz do Senhor sobre a vida do teu irmão, que Deus abençoe a tua vida, um bom domingo, semana que vem estamos